Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus então, o Evangelho de Cristo, conforme o relato de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. E faremos a leitura dos versos 34 ao verso 38. Está escrito assim: Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Eu quero conversar um pouco com os meus irmãos sobre o mais fascinante projeto de vida. Qualquer homem de negócio, antes de concluir uma transação comercial, faz duas perguntas essenciais. A primeira delas é esta: o que eu ganharei se eu fechar esse negócio? A segunda pergunta é: o que eu perderei se eu não fechar esse negócio? Por favor, guardem estas duas perguntas. Atenção do texto lido. É encontrar prazer neste mundo à parte de Deus, ou encontrar Deus neste mundo e todo o nosso prazer nele. Só tem esses dois estilos de vida, essas duas opções. Ou você busca o prazer da sua vida neste mundo, ou você busca em Deus todo o prazer neste mundo. O verso de número 31, que antecede o texto lido, Jesus opta pela cruz. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. Foi a escolha de Jesus. E o que ele tem para oferecer para você e para mim é exatamente a mesma coisa. Pois o verso 34 diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então, vejamos em primeiro lugar, meus irmãos, esse desafio. E notem algumas coisas. Primeiro, é preciso ouvir um convite pessoal. Verso 34. Se alguém quer vir após mim. Obviamente, esse convite é endereçado a todos, porque ele convoca a multidão e convoca os discípulos e faz esse desafio: se alguém quer vir após mim. Obviamente, é um convite pessoal, endereçado a cada um. É voluntário, se alguém. E o Senhor já havia ensinado que há 4 tipos de ouvintes. Há o ouvinte endurecido, há o ouvinte superficial, há o ouvinte ocupado e o ouvinte receptivo. Esta palavra que está sendo semeada hoje, parte dela vai cair num caminho duro, pisado pelos homens, e as aves dos céus vão arrebatar essa semente. Outras pessoas vão ouvir,
mas o solo é superficial. A hora que chegar as provas da vida, a pessoa se decepciona. Outro coração é ocupado demais com muitas coisas, muitas preocupações, muitos interesses, muitos prazeres deste mundo. E essa semente não vai frutificar. Mas é preciso que haja corações como terra fértil, para que essa semente produza a 30, a 60 e a 100 por um. É um convite pessoal. Mas em segundo lugar, esse convite é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Se alguém quer vir após mim, não é uma instituição religiosa, não é uma religião. Aliás, o problema do Brasil e do mundo não é falta de religião. Nós temos até demais. Já afirmei aqui que um sociólogo brasileiro dedicou-se a uma pesquisa para mapear a realidade religiosa do Brasil e identificou 102 mil CNPJs de igrejas aqui no Brasil. Todo dia surge uma nova. Toda semana, mais uma porta se abre. Mais uma religião se abre. Mais uma seita se abre. Não é uma questão religiosa. Se alguém quer vir após mim, é uma relação pessoal com ele. Mas em terceiro lugar, esse convite de Jesus requer uma renúncia radical. Se alguém quer vir após mim, diz o texto, veja você, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Então tem duas coisas, é preciso renúncia, não há cristianismo sem renúncia. E não há cristianismo sem autossacrifício, sem morrer. A cruz não é um enfeite, um adorno, que você dependura no pescoço. A cruz é um instrumento de morte. E a não ser que nós renunciemos, e a não ser que nós nos disponhamos a morrer, não haverá cristianismo em nossa vida. Mas finalmente, esse convite é para uma caminhada dinâmica com Ele. Siga-me. É curioso, muito curioso, que a postura de Jesus diverge tanto de alguns segmentos religiosos aqui no Brasil, onde as pessoas oferecem vantagens, riquezas, sucesso, milagres. E então, depois de oferecer esse diverso e rico cardápio de oportunidades, a pessoa diz assim, agora vem. Mas o Senhor Jesus faz o contrário. Ele oferece cruz, Ele oferece renúncia. E então diz, agora venha. Foi exatamente o que Ele fez com Pedro ao restaurá-lo. Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? E fez isso 3 vezes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus recordou a ele aquilo que ele havia prometido para Jesus, que estaria pronto a dar a sua vida por ele. E Jesus diz, olha Pedro, agora você tem liberdade para seguir onde você quiser, mas chegará um dia na velhice, em que você vai ser guiado. Você vai ter seus braços cingidos. Mas com esse gênero de morte, crucificação, você vai glorificar a Deus. E depois de explicar para ele que o que ele estava oferecendo era cruz, Jesus disse, agora siga-me. Este é o caminho de Jesus, é seguir o crucificado, é seguir para uma vida de renúncia, é seguir para uma vida de autossacrifício. Mas vejam vocês, no verso 35, a necessidade dessa renúncia. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Aqui está posto o maior paradoxo do cristianismo. É um paradoxo. Parece uma contradição. Porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, se você quiser ganhar a sua vida, na perspectiva, na cosmovisão do mundo, você vai perdê-la. Mas se você perder a vida, e não é por qualquer razão, por causa do Evangelho e por amor de mim, então você vai ganhar a vida. Jean Elliott, que foi um mártir do cristianismo aqui no Equador,
disse uma frase lapidar: não é tolo o homem que dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. No reino de Deus as coisas são paradoxais. Quem acha que ganha, está perdendo. Mas se você perder a vida, por causa do Evangelho, por causa de Jesus, você ganha a vida. Mas, então resta a pergunta: quando uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la? Primeiro, uma pessoa perde a sua vida, achando que está ganhando a vida, quando ela busca a felicidade sem Deus. Quantas pessoas que acham que vão ganhar a vida nos prazeres deste mundo, nas aventuras do pecado? Quantas pessoas que pensam que o sentido da vida é curtir a vida? Aliás, está posto claramente na Bíblia, em Eclesiastes capítulo 2, nos devaneios de Salomão, porque houve um momento de crise espiritual na vida dele, e ele vai buscar a felicidade. E onde ele vai buscar a felicidade? Primeiro na bebida. E às vezes, irmãos, a gente pensa em algumas coisas. Quanta gente hoje ainda pensando assim. Eu tomei um susto há poucos dias, reverendo Jailton. Eu fui pregar numa determinada igreja em São Paulo. E o irmão que foi me buscar em casa me disse assim: ô pastor, o senhor vai escandalizar comigo. Eu falei: como assim eu vou escandalizar com você? O senhor não sabe qual é a minha profissão. Eu falei: mas qual é a sua profissão? Ele diz: eu sou importador de vinhos caríssimos para a faixa de menos de 1% da população brasileira. Falei: rapaz, eu escutei mesmo que tem gente aí num restaurante que gasta 30 mil reais numa garrafa de vinho. Falei: pastor, isso é pouca coisa. Eu já vendi garrafas de vinho por mais de 250 mil reais aqui no Brasil. Quantas pessoas que pensam que sorvendo cada gota de uma garrafa de vinho que custa 250 mil reais está ganhando a vida? Salomão procurou na bebida e não encontrou. Ele procurou nas festas e não encontrou. Ele procurou na música, porque tinha músicos contratados para o seu deleite pessoal e não encontrou. Ele procurou a felicidade da riqueza e tornou-se o homem mais rico do seu tempo e não encontrou a felicidade. Ele procurou a felicidade nas aventuras amorosas e não encontrou. Ele procurou a felicidade na fama e no sucesso e tornou-se o homem mais famoso da sua geração e não encontrou a felicidade. Ao fim, ele diz que tudo isso é bolha de sabão, é neblina. Procurar a felicidade sem Deus, achando que está ganhando a vida, é perdê-la. John Mackay, que foi presidente do seminário de Princeton, no seu livro Em Busca do Sentido da Vida, ele conta a história de um personagem mitológico chamado Peter G. de Ibsen. E esse cidadão, então, percorre o mundo em busca de realização pessoal, de prazeres. E ele percorre as nações, e ele viaja os muitos países, e ele se hospeda nos mais ricos hotéis, e ele faz as viagens mais encantadoras, ele visita os lugares mais paradisíacos, e ele bebe todas as taças dos prazeres. Então esse cidadão retorna à sua casa, à sua terra, com o coração vazio. E ele vai ao seu quintal, ali tem um canteiro de cebolas, ele arranca uma cebola e começa a descascá-la. E para cada casca que ele arranca da cebola, ele atribui uma aventura, a uma viagem, a um passeio, a um banquete, a uma festa. E ao fim, ele termina de descascar a cebola e não tinha mais nada. Era só casca, não tinha essência, não tinha núcleo. Aqueles que buscam a felicidade da vida no mundo sem Deus, são como esse personagem mitológico. A vida só tem casca, não tem essência. Segundo lugar, quando uma pessoa perde a vida pensando que está ganhando a vida, é quando ela busca salvação fora de Cristo. Meus irmãos, há muitos caminhos que conduzem à religião, mas só há um caminho que conduz a Deus. Notem que esse tipo de mensagem hoje é uma agressão aos ouvidos hipersensíveis da sociedade
regida pela ditadura do relativismo. Porque quando você afirma que só Jesus salva, que só Ele é a porta do céu, que só Ele é o caminho para Deus, que só Ele é o mediador entre Deus e os homens, que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, o mundo diz, não, mas tem muitas outras verdades, tem muitas outras propostas, tem muitas outras alternativas. E as pessoas que tentam salvar a sua vida fora de Cristo, embora pensem que estão ganhando a vida, estão perdendo a vida. Mas em terceiro lugar, quando é que a pessoa perde a vida pensando que está ganhando a vida? Quando ela busca realização em coisas materiais. O grande escritor brasileiro, Olavo Bilac, grande poeta, retratou num poema imortal a saga de Fernão Dias Pais Leme, o bandeirante das Esmeraldas. E ele mostra como Fernão Dias Pais Leme, na sua jornada em busca das Pedras Verdes, durante 7 anos, combateu índios, enfrentou febres, lutou contra feras, contra répteis, contendo sertanejos rudes, e ele conquista o que desejou. E ele encheu uma sacola de couro de pedras verdes, mas a febre o apanhou, e foi devastando a sua saúde, foi minando o seu corpo. Os dedos trêmulos seguravam a sacola repleta de pedras verdes, e ele queria como que enterrar essas pedras no seu peito. E ele morre, vitimado pela febre, infeliz, vazio, sem paz na alma, sem salvação na vida, porque buscou realização pessoal nas coisas materiais e a felicidade não está lá. Eu tive o privilégio de ser pastor em Bragança Paulista, reverendo Jailton, de um homem muito distinto chamado Dr. Silfo, um médico que cuidou de mim no tempo que eu estive lá. Um homem rico, muito rico. Tinha apenas um filho, que também era médico. E um dia Dr. Silfo sai para ir ao supermercado com a sua esposa. E quando ele volta, o seu filho único tinha ceifado a própria vida, dado um tiro na cabeça. Herdeiro de uma grande fortuna, que não encontrou na riqueza e na realização financeira o sentido da vida. Os cabecinhas brancas, como eu, no seu tempo, leram sobre Catarina Deneuve. Foi a artista mais reconhecida e decantada da França, tida como a mulher mais bonita da França. Com toda a fama, com todo o sucesso, com todas as glórias, ela afirmou: não tem ideia de quem eu sou, não tem ideia do que eu quero, eu não tenho ideia para onde eu vou, e nem como eu chegarei lá, porque as glórias deste mundo não podem satisfazer a alma. Marilyn Monroe foi outra pessoa de grande destaque no mundo artístico nos Estados Unidos, a mulher mais decantada, mais bela, a maior estrela da América, cometeu suicídio, porque a beleza, a riqueza, a fama não foi suficiente para preencher o vazio do seu coração. Joseph Aldrich escreveu um livro, e o título do livro dele era Satisfação. E nesse livro ele narra um fato muito curioso. Ele diz assim: suponhamos que você tivesse chegado ao topo do mundo, e chegado ao topo do mundo com os 10 homens mais ricos, mais aplaudidos do mundo. Imagine você, juntamente com esses 10 homens mais ricos e mais famosos do mundo, se hospedassem no mais decantado hotel de Chicago,
em 1923. E você lá, ao lado desses 10 homens mais famosos do mundo. Quem eram eles? Primeiro, o presidente de uma grande companhia de aço. Segundo, o presidente do Banco Nacional. Terceiro, o presidente de uma grande companhia de aparelhos elétricos. Quarto, o presidente de uma grande companhia de gás. Quinto, o presidente do Banco Nova Iorquino. Sexto, um grande especulador do trigo. Sétimo, um membro do gabinete do presidente da República. Oitavo, o diretor do maior monopólio do mundo. Nono, o líder da Wall Street. Décimo, o presidente de um banco internacional, sediado nos Estados Unidos. Esses 10 homens mais ricos e mais famosos se reúnem num hotel em Chicago no ano de 1923. Pense você é o 11º que está hospedado com eles. Sobre o que gira a conversa? Iates, aviões, férias exóticas, prédios, investimentos, riquezas as mais variadas, transações financeiras. Esses homens achavam que tinham encontrado a mina de ouro da existência humana. Agora preste atenção. 25 anos depois, vejamos que destino esses homens tiveram. Primeiro, o presidente da companhia de aparelhos elétricos morreu como fugitivo da justiça, sem dinheiro, em terra estrangeira. Segundo, o presidente da companhia de gás ficou completamente louco. Terceiro, o presidente do Banco de Nova York foi solto da penitenciária de Sing Sing para morrer em casa. Quarto, o membro do gabinete do presidente da República teve sua pena comutada, também para morrer em casa. Quinto, o grande especulador de trigo morreu no estrangeiro completamente falido financeiramente. O líder da Wall Street cometeu suicídio. O diretor do maior monopólio também cometeu suicídio. O presidente do Banco Nacional também cometeu suicídio. São dados verídicos para retratar uma verdade espiritual. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. 2 perguntas um homem de negócio faz antes de fechar uma transação. Primeira pergunta: o que eu vou ganhar se eu fechar esse negócio? Segunda pergunta: o que eu perderei se eu não fechar este negócio? Qual o sentido da vida? O grande teólogo escolástico Tomás de Aquino afirmou: dentro de cada pessoa existe uma grande sede de felicidade. O matemático francês Blaise Pascal afirmou: dentro de cada ser humano existe um vazio do tamanho de Deus, com o formato de Deus. O rei Salomão afirmou em Eclesiastes: Deus colocou a eternidade no coração do homem. E as coisas terrenas e temporais não podem satisfazer os desejos deste homem. Então, o que Jesus quis dizer com a expressão: quem perder a vida, vai ganhá-la? Porque notem, para o homem natural, quando você se torna um crente, você se arrepende dos seus pecados e põe sua confiança em Jesus, torna um crente, você perdeu a vida. Tem muita gente que pensa que ser crente é ter um grande não na testa, é de ter um não para tudo na vida: não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. De repente a sua vida é reduzida num
corredor estreito, num beco estreito. Para o homem natural, renunciar às coisas do agora, em troca da bem-aventurança por vir, é perder a vida. Mas quando você renuncia por quê? Porque você é masoquista e gosta de sofrer? Porque você acha que felicidade é uma coisa absolutamente impossível para um crente? Que o projeto de Deus não passe pela felicidade? Não. Não. A renúncia tem uma razão de ser e Jesus deixa isso claro. Versículo 35, e quem perder a vida por causa de mim e por causa do evangelho, esse vai salvar a sua vida. Não é renúncia pela renúncia, não é o não pelo não, não é ser um eremita, ir para um mosteiro e fugir da sociedade, não. Você renuncia por causa do evangelho e por causa de Cristo. Agora vejam comigo, por gentileza, versículo 36 e 37. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? E no verso 36, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que o dinheiro não pode comprar a vida eterna. O que adianta um ganhar o mundo inteiro? Ele realizou projetos, ele realizou sonhos, ele alcançou objetivos, ele teve propósitos, ele teve planos, ele teve sonhos, e ele correu atrás, e ele conseguiu, ele alcançou, ele construiu, ele fez, ele reuniu um patrimônio, ele acumulou riquezas, ele acumulou fama, reconhecimento social, político, econômico. Mas no final, o que tem? É vazio, é neblina, é vapor, é vaidade, ele não conseguiu nada. Porque o dinheiro não pode comprar a salvação da sua vida. Mas quando chega no verso 37, Jesus diz, que daria um homem em troca da sua alma? Quando eu vejo as histórias de pessoas que vendem a alma para o diabo, para ficarem ricas, que tolice, que negócio horrível, que negócio mal feito. Porque a salvação da sua alma vale mais do que riquezas. Quando o primeiro bilionário do mundo, que foi John Rockefeller, morreu, e hoje já tem um trilionário nos Estados Unidos, e alguém perguntou para o contador de John Rockefeller no cemitério, quanto ele deixou? O contador disse, ele deixou tudo. O cara é rico até o dia da morte dele. O dia que ele morreu, acabou tudo. Não leva um centavo. Um centavo. Então o que ele daria em troca da sua alma? Dinheiro? A alma dele vai embora. Quanto que ele vai levar? Nem um centavo. Nem um centavo. Então, conforme o verso 37, a perda da alma é uma perda irreparável. Irreparável. Então me permita dizer isso a você. Eu estou falando para um grupo de crentes, mas volto a afirmar, só Jesus pode satisfazer a sua alma. É bom ter coisas, é bom ter coisas. É bom morar numa casa boa, é bom morar numa casa boa. É bom ter um carro melhor para andar, é bom ter um carro melhor para andar. É bom vestir uma roupa boa, é bom vestir uma roupa boa. É bom fazer uma viagem, é bom fazer uma viagem. É bom você ir num bom restaurante, é bom você ir num bom restaurante. Mas não é isso que vai satisfazer a sua vida. Se você está aflito, entenda uma coisa, é Jesus que satisfaz. Ele diz, então vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Se você está buscando sentido para a vida, entenda Jesus dizer, a água que eu lhe der, será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você está machucado pela vida, entenda isso, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que você tenha vida e vida em abundância. Se você lida com rejeição pessoal, entenda isso, Jesus diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Se a sua vida é um deserto, entenda Jesus dizer, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É Ele quem satisfaz, e só Ele. Mas eu concluo,
levando você ao verso 38. Nesse projeto de vida, há um alerta solene, e está posto aqui. Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. E o que é envergonhar-se de Cristo? É não ter coragem de se posicionar por Ele. Imagine um estudante lá na UFES, lá na EMESCAM, lá na Univix, ou lá na USP de São Paulo, ou em qualquer universidade do mundo. Ele é o único aluno crente da sala. Seus professores zombam da sua fé. Seus colegas escarnecem dele porque ele é crente. Como é que ele vai se posicionar? Vai se calar? Vai se omitir? Vai se acovardar? Aquele que se envergonhar de Cristo, o Senhor Jesus envergonhar-se-á dele na sua vinda. Imagine você o único funcionário crente da empresa. Todo mundo tem suas atitudes não compatíveis com a fé cristã. E você, o que vai fazer? Se você se omitir e se calar e se acovardar, se envergonhar de Jesus, quando Ele vier na sua glória, vai se envergonhar de você. Então, a pergunta inicial que eu gostaria que vocês guardassem, volta à tona de novo. E a primeira pergunta é esta: quanto ganharei se eu fechar este negócio? E agora eu não estou falando de transação comercial. Agora eu estou falando do destino da sua alma. Quanto você vai ganhar se você fechar esse negócio? De renunciar, de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz e seguir a Jesus, de receber dele a vida eterna. Você vai ganhar perdão para os seus pecados. Você vai ganhar paz para a sua alma. Você vai ganhar a própria vida eterna. Mas a segunda pergunta de um comerciante, ou de quem trabalha com transações, é: o que é que eu vou perder se eu não fechar esse negócio? E eu estou falando do destino da sua alma. O que você vai perder se você rejeitar a proposta de Jesus? Se você não se arrepender e não crer no Senhor Jesus para segui-lo, você vai perder certamente a própria salvação da sua vida. Você vai perder o céu. Que Deus nos ajude a, nesta noite, tomar a única decisão sensata: seguirmos a Jesus, porque este é o mais fascinante projeto de vida. Que Ele nos abençoe.